Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo, mas é logo mais. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história, certo? Então nós estamos trabalhando aí a formação do mundo moderno. Nós já falamos sobre renascimento, nós já falamos sobre humanismo, nós já falamos sobre as reformas protestantes, falamos sobre a reforma católica e a Inquisição. E hoje nós vamos falar, pessoal, a respeito do poder da monarquia, das monarquias e o antigo regime. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Agora nós vamos falar a respeito do poder das monarquias e o antigo regime. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente eu preciso entender o que foi o antigo regime, né? O que é regime, pessoal? Pastor, professor, regime é aquilo que eu não como para emagrecer? Não, pessoal. Então vamos lá. O que foi o antigo regime, pessoal? O antigo regime ele vai ser um sistema político, social e econômico na Europa nos séculos 16 e 18, certo? Então ele vai ser um sistema político, social e econômico. Qual era a característica desse antigo regime, professor Germano? Então, ele era o absolutismo monárquico, certo? Dentro desse absolutismo monárquico, nós vamos ter uma figura chamada rei, certo? Onde ele vai reinar, governar de forma absoluta, certo? A sociedade estamental, onde nós vamos ter 3 estados, certo? Lembra lá da piramidezinha? O primeiro estado, o clero. Segundo estado, os nobres. E o último estado, o povo, certo? Então, é essa sociedade aqui estamentária. E a economia baseada no mercantilismo, certo? Mercantilismo é aquele sistema econômico de exploração das colônias. Enfim, nós vamos ver com melhor detalhe isso daí. Esse período ele marcou a consolidação do poder dos reis, pessoal. Então, nesse período aqui, os reis eles vão ter todo o poder, toda a autonomia, certo? Aonde eles vão mandar e as pessoas simplesmente vão obedecer. Vamos lá. No século XV e XVI, os reis da Europa passaram a controlar a justiça, os impostos, os exércitos. Os reis não dependiam mais tanto da nobreza feudal, o que permitiu aí a formação de um estado centralizado. O que estava acontecendo, pessoal? O feudalismo ele começou a perder aí o seu poder, certo? E aí o que vai acontecer? Quando o feudalismo ele rompe, ele perde o seu poder, vai subir, né? O sistema aí de poder vai ser quem? Agora vai ser o rei. Por quê? Porque o rei não vai mais depender dos senhores feudais ou dos nobres feudais. E aí o período foi marcado por importantes transformações. O que estava acontecendo no mundo? O mundo estava acontecendo os descobrimentos marítimos, certo? Portugal, Espanha estavam descobrindo novas rotas comerciais. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Pois é, justamente nesse período aí, certo? O que mais? O fortalecimento da burguesia que apoiava os reis. A reforma protestante, a contra-reforma. Então já tinha se instaurado aí a reforma protestante, já tinha acontecido aí, né, a reforma católica. O Renascimento valorizava mais a razão, a ciência e a arte. Então, tudo isso daqui, pessoal, foi o que propiciou essa forma de poder, ou esse sistema político chamado absolutismo monárquico, certo? Tudo isso enfraqueceu a antiga ordem feudal e abriu caminho para a consolidação das monarquias. Então, tudo isso daqui, pessoal, descobrimento marítimo, fortalecimento da burguesia, as reformas, tanto protestante como católica, o renascimento, eles vão ajudar, né, a consolidar o poder das monarquias. Vamos lá.
O Estado moderno surgiu como resultado da concentração de poder nas mãos do rei. Então, o Estado moderno que nós conhecemos hoje, pessoal, eles vão surgir justamente aí dessa concentração de poder dos reis, certo? O que vai acontecer? Alguns elementos eles vão ser fundamentais para o surgimento do Estado moderno. Que elementos são esses, professor Germano? Fale para mim, vou falar. Primeiro, o direito romano em alteração jurídica. Segundo, os exércitos. Terceiro, os sistemas fiscais e burocráticos. Quarto, as relações comerciais. E quinto, a diplomacia. Anote no seu caderno isso daí, certo? Quais são os elementos que ajudaram, né, ao surgimento do Estado moderno. Então, são esses 5 elementos que nós vamos ver agora. Vamos lá. Primeiro, o direito romano em alteração jurídica. O direito romano ele vai ser recuperado e ele vai ser adaptado. Lembra lá que lá no período clássico que nós estudamos, tinha a figura lá do imperador, onde ele governava o império, tudinho tal, e as pessoas simplesmente obedeciam, certo? Eles vão pegar isso daí, pessoal, e eles vão adaptar, né, do jeito que era. Olha só, eles defendiam que o poder deveria estar concentrado em uma única autoridade. Isso vai dar base legal para os reis governarem acima de todos. Então, olha aí, ó, eles vão pegar o direito romano, vão alterar e aplicar nesse período. Os exércitos. Os reis passaram a organizar exércitos permanentes. Por quê? Porque antes os exércitos eram fornecidos pelos senhores feudais. Agora o que eles estão fazendo? Eles estão arrecadando impostos. E se tem imposto, tem dinheiro em caixa. Se tem dinheiro em caixa, eles podem pagar um exército permanente. Então, vai começar a se ter um exército aí permanente. Vamos lá. O sistema fiscal e burocrático. Então, foi criado um sistema de impostos mais eficiente e uma burocracia para administrar o reino. Funcionários ligados diretamente ao rei cuidavam da cobrança de taxas e da organização do governo. Então, se tinha uma pessoa que cuidava por rei, certo? Se criou-se aí impostos, certo? E aí tudo isso daí, pessoal, vai ajudar. Esse sistema fiscal, esse sistema burocrático vai ajudar aí, de certa forma, para que o rei possa ter aí as suas finanças, né, para poder assim patrocinar o seu reino. As relações comerciais. O crescimento do comércio internacional, impulsionado pelas grandes navegações, trouxe riquezas para os reis e fortaleceu suas autoridades. Então, olha só, como se nesse período aí, pessoal, nós vamos ter as grandes navegações, e aí essas grandes navegações vão começar a ir para lugares longínquos, aonde eles nunca foram, certo? E aí, querendo ou não, eles vão começar a fazer um comércio internacional, certo? E isso daí vai impulsionar, querendo ou não, pessoal, muitas riquezas em relação ao rei, certo? O que mais? A diplomacia. Os reis passaram a usar a diplomacia, ou seja, tratados e acordos com outros reinos para evitar guerras ou conquistar alianças. Isso reforçava ainda mais o poder real. Os reis, pessoal, diferente dos senhores feudais, que nós vimos nas aulas anteriores, o que os senhores feudais faziam? Eles iam lá e guerreavam com a outra cidade, certo? Iam lá e conquistavam. Então, os reis começaram a pensar, né, que fazer guerra tem um grande desperdício de pessoas, de armamento, enfim, tem todo um levantamento logístico para fazer uma guerra. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer tratados e acordos, né, justamente para evitar esse tipo de guerra, esse tipo de confronto, certo? E aí, muitas das vezes, você vai ver reis se casando com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, né? Justamente isso daí são tratados, certo? E aí, o que faz isso? Causa a união, certo? Para que não aconteça guerras. Vamos lá. A formação da monarquia nacional. Então, olha aí, ó, na Idade Média, cada região era dividida em vários feudos, comandados por nobres. O rei existia, mas não tinha tanto poder sobre todos. Isso aqui nós estamos falando do período medieval.
Aos poucos, entre os séculos XV e XVI, os reis foram ganhando força e unindo seus territórios, até formar os chamados estados nacionais. Esse processo foi diferente em cada país. Então, a formação da monarquia nacional, pessoal, a formação aí dos estados nacionais, ele vai ser diferente. Nós vamos ver aqui pelo menos os 4 principais, que era a França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Vamos ver como que foi a formação desses estados nacionais. Vamos lá. Na França, como é que foi na França? Então, olha aí, ó, a França saiu muito enfraquecida das guerras dos 100 anos, travada contra a Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, a guerra ajudou os reis franceses a centralizar o poder para enfrentar os ingleses. Ele criou um exército nacional e aumentou os impostos. Com o tempo, os reis franceses foram tirando o poder dos nobres locais e fortalecendo a coroa. Esse processo chegou ao auge com o rei Luís XIV, o famoso Rei Sol, que dizia: o Estado sou eu. Ele é o maior exemplo de absolutismo na França. Em resumo, a França se uniu graças à guerra, ao fortalecimento do rei e à criação de um Estado centralizado. Então, como é que foi a formação aqui da França? Resumindo para vocês, estava tendo guerra entre França e Inglaterra, a França se uniu para combater a Inglaterra, e aí essa união vai justamente gerar, né, esse novo estado aí chamado França, certo? Então, como que surgiu a França? Por causa da guerra contra a Inglaterra, eles se uniram e aí surgiu a França. Vamos lá. A Inglaterra. Na Inglaterra, o rei foi ganhando poder, mas lá existia o parlamento, uma assembleia de representantes da nobreza e da burguesia. Isso fez com que o rei tivesse que dividir a autoridade. No século XVII, aconteceram conflitos entre rei e parlamento. O destaque foi a Revolução Inglesa, que limitou o absolutismo e abriu caminho para uma monarquia parlamentar. Em resumo, diferente da França, na Inglaterra o absolutismo não foi tão forte porque o parlamento limitava o poder do rei. Então, na Inglaterra, o que vai acontecer? Vai acontecer a Revolução Inglesa, certo? E aí, por conta dessa revolução, vai se instaurar lá na Inglaterra a monarquia parlamentar. O que era a monarquia parlamentar? Era o governo ser governado por um rei. Porém, aquele rei ele não tem todo o poder, porque vai ter uma constituição e essa constituição vai limitar o poder do rei, certo? Então, o que é uma monarquia parlamentar? É justamente isso, é ter a figura de um rei, mas ele não tem todo o poder, porque o que vai limitar o poder dele vai ser a constituição daquele país. Portugal foi um dos primeiros países a se unificar já no século XV. Os reis portugueses fortaleceram seu poder por causa das grandes navegações. O comércio marítimo, as colônias e outros traziam muitas riquezas para a coroa, garantindo a independência do poder real em relação aos nobres. Em resumo, Portugal formou cedo sua monarquia nacional e ficou muito rico com o comércio marítimo e as colônias. Então, o que Portugal vai fazer? Vai pegar ali os países que estão ali próximo deles, vão se unir, né, se unificar, e aí vai gerar aí a monarquia, vai gerar aí a formação de Portugal, certo? Então, como é que foi a formação de Portugal? Foi a unificação de várias cidades, de vários locais ali, próximo ali, e aí se uniu, gerou Portugal. E a Espanha se unificou em 1469, quando o casamento de Fernando de Aragão e Isabela de Castela uniu dois grandes reinos. Juntos eles fortaleceram o poder da coroa e em 1492 patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo, que chegou à América. A conquista e a exploração da América trouxe enorme riqueza para a Espanha, o que reforçou ainda mais o poder dos reis. Em resumo, a Espanha nasceu da união dos reinos de Aragão e Castela e enriqueceu com as colônias na América. Então, como que surgiu a Espanha, né? A formação aí da monarquia nacional espanhola surgiu da união aí de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Se casaram,
né? E aí os dois reinos se uniram. Vamos lá, pessoal. Então, olha aí, o Estado moderno é chamado de moderno porque foi diferente da Idade Média, né? Em que o poder era fragmentado nos feudos. No Estado moderno, o rei era a autoridade máxima, controlava a justiça, a cobrança de impostos, os exércitos permanentes e as relações internacionais. Esse sistema ficou conhecido como absolutismo monárquico. Então, dentro do Estado moderno, pessoal, aqui nós estamos falando de Estado moderno, certo? Vai se ter um sistema que vai ficar conhecido como absolutismo monárquico, certo? Então, qual é o sistema que ficou conhecido durante o Estado moderno? Absolutismo monárquico. Vamos lá, então nós vamos falar agora dos três principais teóricos do absolutismo, certo? Então nós vamos falar aí do Jean, do Thomas e do Jacques, certo? Então eles são os três teóricos que ajudaram aí a legitimar o absolutismo nesse período aí. Então vamos ver aqui. Então aí o Jean, ele foi um jurista francês. Ele vai criar o conceito da soberania. O poder do rei deve ser supremo, indivisível. Ou seja, ninguém poderia estar acima dele. Essa ideia deu uma base teórica para os reis centralizarem o poder. Então, isso aí é o Jean, né? Então, ele criou aí o conceito sobre soberania. O Thomas, ele vai ser filósofo inglês. Ele vai escrever o livro Leviatã, um livro bem famoso, bem conhecido. Defendia que sem um governo forte, a vida seria como uma guerra de todos contra todos, onde cada pessoa só pensaria em si mesma. Para evitar o caos, as pessoas deveriam entregar sua liberdade ao rei em troca de segurança e ordem. Então, o Thomas, lembra de Thomas, que vai escrever aí o Leviatã. E o Jacques, né, que foi um bispo francês, ele defendia a teoria do direito divino dos reis. O poder do rei vinha diretamente de Deus. Isso significa que obedecer ao rei era também obedecer a Deus. Então, os três principais teóricos aí do absolutismo. Vamos falar de mercantilismo. O que foi mercantilismo, professor Germano? Fale para mim, vamos lá. O mercantilismo é o jeito que os reis usavam para ficar ricos. Certo? Como que o rei usava para ficar rico? Controlava o comércio, exploravam as colônias e cobrava imposto. Então, essa forma, né, esse sistema aí, nós chamamos de mercantilismo. Essa forma do rei ficar rico. As principais características do mercantilismo foram o metalismo. A riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro ou de prata que possuíam. Balança comercial favorável, exportar, vender para fora mais do que importar, comprar de fora. Intervencionalismo estatal, o Estado controlava a economia, estabelecendo regras para favorecer o comércio, e o colonialismo, né, que é a exploração das colônias. Então, essas aqui são as quatro principais aí, características aí do mercantilismo. E por fim, pessoal, a sociedade estamental, né? Como é que era a sociedade estamental? Então, é justamente aquela ideia, né? O clero, o primeiro estado, os nobres, o meio, e o povo lá, o último, né? Essa divisão era mais rígida, fechada. Nascer em um estamento praticamente determinava toda a sua vida, a vida da pessoa, pois era quase impossível mudar de posição social. E aí nós vamos ficando por aqui, né? Nós nos vemos na próxima aula, onde nós iremos falar de outro assunto a respeito de história. Tudo bem? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!